Olá, olha, se preparem porque vem mudança grande por aí. A partir de 2026, uma das formas de tributação mais comuns do Brasil, o lucro presumido, vai sofrer uma transformação. E que transformação, viu? Ok, vamos direto ao ponto. Essa frase do Lorivaldo Lopes passou a ser um Frankenstein, ela resume perfeitamente o que está acontecendo. Aquela simplicidade toda, que era a grande vantagem do regime, parece que está com os dias contados. O que vem por aí é algo bem mais complexo. E olha, é bom prestar muita atenção, porque isso aqui não é só mais uma regrinha no Diário Oficial, não. É uma mudança que exige uma nova forma de pensar, de gerenciar o cálculo a cada trimestre. Deixar para lá nem pensar, porque um errinho aqui pode sair bem caro lá na frente. Então, para a gente conseguir decifrar esse quebra-cabeça, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, vamos entender por que essa história de Frankenstein. Depois, a gente olha para as novas alíquotas, vê o cálculo na prática, aprende a fazer a checagem anual e, para fechar, a gente entende o contexto geral de toda essa mudança. Beleza, vamos começar por aí. Por que essa comparação tão forte, né? Frankenstein. Vamos entender de onde vem toda essa nova complicação. Pois é, a diferença é gritante, né? Antes era aquilo, um cálculo simples, direto, com limite único para o ano todo. Agora, a coisa muda de figura. A gente está falando de um controle trimestral super rigoroso, dinâmico, um trimestre influencia diretamente o próximo. Aquela previsibilidade que todo mundo gostava, já era. Agora é preciso um acompanhamento constante. Então, vamos entrar na parte prática, começando pelos números. A primeira mudança real que a gente precisa entender de cara está nos percentuais de presunção. Bom, batendo o olho na tabela, a gente já vê que tudo subiu, né? Todas as faixas tiveram um aumento. Mas o pulo do gato não é só esse aumento, não. A grande virada, o que realmente muda o jogo, é quando essa nova alíquota majorada entra em cena. Ela só vai ser aplicada sobre o que passar de um novo limite. E é esse limite que a gente precisa entender direitinho agora. Pronto, chegamos no centro de tudo. O coração da mudança é exatamente aqui. É o ponto mais importante de toda essa nova regra. Então vamos lá, vamos ver o passo a passo de como esse novo cálculo trimestral vai funcionar na vida real. A chave para destravar esse entendimento está toda nesse conceito: limite proporcional trimestral. O que é isso na prática? É simples. O governo pegou o limite antigo, aquele de 5 milhões por ano, e fatiou em 4. Pronto. Agora a gente tem um teto de 1.250.000 por trimestre. Dá para pensar nisso como uma cota de faturamento para usar a alíquota normal. Passou disso, a conta fica mais alta. E esse exemplo prático aqui, nossa, ele mostra perfeitamente como a coisa funciona. Repara só, no primeiro trimestre faturou menos que o limite, né? Sobrou um espacinho. Essa sobra não se perde. Ela vai lá e aumenta o limite do segundo trimestre. Aí no segundo faturou bem mais. E o que passou do limite novo, toma a alíquota majorada. Viu como uma coisa amarra na outra? A apuração de um trimestre mexe diretamente com o próximo. Vira um quebra-cabeça mesmo, que vai exigir um planejamento sem parar. Ok, beleza. O sistema ficou bem mais complexo. A gente já entendeu. Tem essa dança de sobras e excessos a cada 3 meses. Aí fica a pergunta, né? Com essa movimentação toda, como é que você vai saber se no final do ano a conta fechou certo? Bom, a boa notícia é que tem um jeito de conferir. É a famosa prova dos 9 da contabilidade. E a regra é bem simples, na verdade. No final das contas, lá em dezembro, a soma de todas as bases de cálculo que foram apuradas trimestre por trimestre precisa ser exatamente igual a um cálculo anual simplão feito como se a regra antiga ainda estivesse valendo. E olha só essa tabela. Ela mostra direitinho essa prova funcionando com os números daquele nosso exemplo. A gente pega o faturamento total do ano, aplica a alíquota padrão nos primeiros 5 milhões e a alíquota majorada em tudo que passou disso. Isso vai dar um resultado. Esse resultado final tem que ser cravado idêntico à soma das bases que a gente foi calculando a cada trimestre. Se der diferença, é porque alguma conta no meio do caminho saiu errada. Tudo bem, até aqui a gente entendeu o como isso vai funcionar. Mas agora é fundamental dar um passo para trás e entender o porquê. Por que estão mexendo nisso? Porque essa mudança no lucro presumido, ela não surgiu do nada, não é um evento isolado. Ela faz parte de um plano bem maior. E é importante a gente entender o cenário completo. Então, como a gente pode ver, tudo isso vem de uma lei complementar. E o objetivo dela é bem claro: fazer uma redução geral em benefícios e incentivos fiscais. A ideia do governo é diminuir o que eles chamam de gastos tributários. É por isso que não é só o lucro presumido que está mudando, não. Outros tributos, outros regimes também estão sendo afetados.
A intenção, no fim, é deixar os regimes especiais mais parecidos com o sistema padrão, ou seja, menos vantajosos. A conclusão de tudo isso, bom, não poderia ser outra, né? Aquela frase "não é para amador" nunca foi tão verdadeira. Aquela era de uma gestão fiscal mais tranquila, mais previsível, dentro do lucro presumido, parece que realmente acabou. O que se exige agora é um outro nível de profissionalismo, de planejamento e, acima de tudo, uma atenção gigantesca aos detalhes. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, que talvez seja a mais importante de todas. Diante de toda essa nova complexidade e com essa redução clara dos benefícios, a grande pergunta que fica no ar é: será que o lucro presumido ainda vai ser a melhor escolha estratégica? A resposta para isso, com certeza, vai muito além de uma simples planilha de cálculo. Ela entra de cabeça no campo do mais puro planejamento tributário estratégico.